Noé, lições para a vida. Amém? Noé, lições para a vida. Gênesis capítulo 6, versículo 9, diz a palavra: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé era íntegro e justo entre os seus. Noé andava com Deus. Esta é uma marca que nós precisamos carregar na nossa existência. Nós temos que aprender a andar com Deus. Isso significa, irmãos, uma dependência completa do Senhor e vivermos a verdade do eterno sempre. Não há tempo que você possa tirar umas férias de Deus e deixar de andar com o Senhor. Mas, quando nós andamos com o eterno, somos envolvidos pelo seu Espírito de uma forma intensa, poderosa, a ponto de nosso coração vibrar com aquilo que é de Deus e querermos fazer a vontade do Senhor, mergulharmos na Bíblia para conhecermos mais o Senhor e praticarmos a sua vontade dia após dia. A palavra nos ensina que Noé era fiel ao Senhor. E essa é uma lição que nós precisamos tirar para a nossa vida e carregá-la em nosso coração. Uma lição de fidelidade ao Todo-Poderoso. Mas para que nós possamos compreender a fidelidade de Noé, necessário é, irmãos, que voltemos até Adão. Para que nós possamos entender como Noé era fiel, se naquele tempo não existia uma Bíblia, não existia os 10 mandamentos, não existiam os profetas, não existia ninguém que pudesse falar de Deus a esse homem. Mas como ele era fiel do Senhor, não havia ninguém para falar de Deus para ele. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, vamos deparar com Adão. O Senhor fez Adão e Eva e os fez santos, para que cumprisse a sua vontade. Estes vieram a pecar. A palavra diz que Adão morreu com 930 anos. Nesse período, irmãos, certamente houve uma oportunidade de rever os seus conceitos, rever o seu erro, e buscar de Deus o perdão e firmar-se diante do Todo-Poderoso. E isso fica nítido porque Abel conhecia o Todo-Poderoso, conhecia Deus. É porque alguém falou para Abel de Deus. E quem falou de Deus para Abel foi Adão, seus pais, Adão e Eva. A palavra diz, amados, que Abel foi fiel ao Todo-Poderoso. Abel foi um homem temente ao Senhor. Em contrapartida, Caim era alguém que afastou-se do eterno, desviou-se da vontade do Senhor e vivia da forma que achava conveniente, sem uma obediência a Deus. E eis o porquê, amados, que Caim, ele assassinou Abel. Haja vista que Caim e Abel trouxeram diante do Senhor as suas ofertas. Caim ofereceu do melhor da terra e Abel ofereceu do melhor do seu rebanho, das primícias. Ah, mas foi aí, eis o motivo porque Deus rejeitou o sacrifício de Caim? Não, o problema estava no coração de Caim. Caim havia rejeitado os ensinos dos seus pais. Em contrapartida, Abel observava aquilo que recebeu. Abel era fiel, vivia uma fidelidade a Deus. E a partir do momento, amados, que o homem chega diante do Senhor com a sua vida impura, Deus não aceita o seu sacrifício, não aceita a sua adoração. É preciso reconhecermos isso. Mas a palavra de Deus chegou até Noé porque houve um elo de ligação. Um elo de ligação entre Adão até Noé. E a palavra diz, amados, que desde Adão a palavra foi conservada. Porque houve uma geração de homens fiéis que geraram filhos fiéis e esses filhos culminou em Noé. Diz a palavra que após a morte de Abel, eis que o Senhor levanta Sete. Eis que um filho de Adão, obediente ao Senhor, Sete, dá continuidade à fé, à adoração verdadeira. Após Sete vem Enoque. Enoque foi aquele que não morreu. Diz a Bíblia que ele foi trasladado, levado, foi arrebatado ao céu.
um homem que viveu em santidade. Na sequência, o filho de Enoque, Matusalém. Este viveu 969 anos. Esse viveu muito. Viveu muito mesmo. Matusalém teve como filho Lameque. Lameque foi o pai de Noé. Eis aí uma geração, amados, desde Adão até Noé. O interessante, queridos, que às vezes, até eu me perguntei muito, tempos passados, a respeito dessa questão, como é que a palavra de Deus chegou até Moisés para que Moisés pudesse escrever Gênesis, Êxodo e outros mais? Como a palavra do Senhor chegou? Se não havia livros, não havia, era tudo oral. Como a palavra chegou? Mas quando você olha um pouco mais atentamente, amados, você há de ver que há uma ligação desde Adão, praticamente até Noé. De Adão até Lameque, com certeza. Matusalém, por exemplo, ele viveu de forma contemporânea com Adão 243 anos. Quando Matusalém nasceu, até a morte de Adão, 243 anos. Provavelmente viviam próximos, ou seja, Matusalém, o avô de Noé, tinha ou teve contato direto com Adão. A palavra diz ainda que Lameque, quando ele nasceu, até a morte de Adão, 56 anos. Ou seja, Lameque foi contemporâneo de Adão por 56 anos. Era um contato direto, irmãos. E aquilo que Noé recebeu de Matusalém, recebeu de Lameque, eram informações diretas de Adão. Eis o porquê que Noé tinha o seu coração íntegro. Eis o porquê que Noé andava com Deus. Desde o nascimento, provavelmente a queda de Adão, até o dilúvio, em torno de 1700 anos, aproximadamente 1700 anos, aproximadamente. Mas foi o tempo necessário, irmãos, para que a humanidade desviasse completamente da glória, da graça do Todo-Poderoso, a ponto do Senhor olhar para a terra e não encontrar ninguém além de Noé e sua família íntegro sobre a face da terra. E dessa forma, com certeza, a palavra foi preservada. Os ensinamentos foram preservados de forma oral, ou seja, o pai falava para o filho para o seu filho, e assim até chegar a Moisés. Foi dessa forma que foi conservada a palavra do Senhor, irmãos. É preciso entender ainda, queridos, que Sem foi o filho de Noé, um dos filhos de Noé. Sem, ele viveu de forma contemporânea a Abraão 148 anos. Abraão teve contato direto com o filho de Noé por 148 anos até a morte do Sem. Tudo isso leva-nos a entender como a palavra do Senhor chegou. Abraão veio seus filhos, Isaque, veio Jacó, depois vieram os filhos de Jacó. Depois, no Egito, até Moisés, aproximadamente 400 anos, mas a palavra foi preservada, porque o Senhor faz com que a palavra seja preservada. E tudo isso é necessário para que nós possamos entender como Noé foi fiel ao Senhor. De onde ele tirou essa fidelidade? É porque ele conhecia Deus. Ele ouviu do seu avô, do seu pai, a respeito daquilo que Deus fez, como Deus moveu a criação do mundo, o poder do eterno, tudo aquilo que Adão experimentou, eis que seus pais, Matusalém e Lameque, passaram a Noé. E Noé passou, consequentemente, a seus filhos. Assim foi a transmissão da palavra até que o Senhor a colocasse no papel. Amém? Mas vamos observar, irmãos, alguns aspectos da vida de Noé. Espero que essa introdução tenha ficado clara. Não sei se ficou clara. Amém? Mas vamos para alguns aspectos da vida de Noé. Primeiro, a fidelidade de Noé. A fidelidade de Noé. Gênesis capítulo 6, versículos 9 até o 13. Gênesis capítulo 6, 9 a 13. Todos os textos na versão Nova Almeida atualizada. NAA. Diz a palavra:
São estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Amém, queridos? Nesse texto, amados, nos é apresentado o mover de Deus em relação a Noé. O reconhecimento da fidelidade de Noé aos olhos do Senhor. E nós, amados, precisamos buscar essa fidelidade, essa integridade em nossos atos e ações. Esta é uma recomendação necessária a todos, desde os tempos de Noé até os dias atuais. Esse quadro da fidelidade a Deus, que Deus exige uma fidelidade completa, não mudou, não mudará. Será sempre dessa forma. E nós vemos aqui que Noé era tão justo diante do Senhor. Tão justo, que o Eterno, ele faz um tríplice elogio. Ouça só, justo, íntegro e andava com Deus. Justo, íntegro e andava com Deus. Irmãos, quando nós colocamos o nosso coração diante do Todo-Poderoso, certamente Deus pode mudar completamente a nossa vida, mudar completamente a nossa existência. Noé destacou-se diante dos demais pela sua fé no Todo-Poderoso. Ele confiou em Deus, ele acreditou em Deus, ele viveu aquilo que ele havia recebido dos seus pais, a orientação que havia recebido dos seus pais. Certamente essa orientação não estava restrita a Noé. Certamente aqueles que eram contemporâneos também conheciam essa história, mas não abraçaram a história, não abraçaram a vontade de Deus. Hoje, em nossos dias, vemos algo semelhante, irmãos. Se nós perguntássemos nas ruas dessa cidade ou Brasil afora, se fizéssemos uma enquete, quem conhece Jesus? Creio eu que todos falariam, até mesmo aqueles que não são cristãos, falariam que Cristo é o Filho de Deus, que morreu numa cruz para salvar o pecador. Ou seja, isso está plantado no coração da humanidade, no coração do homem. Mas poucos dão valor a esta verdade. Mesmo conhecendo a verdade, vive longe da verdade. Não há uma fidelidade ao Senhor. Não seguem de forma alguma os passos de Noé. Portanto, nós aprendemos, irmãos, que é necessário sermos fiéis ao Todo-Poderoso. Haja vista que Deus não muda. Não, Deus não muda. O caráter de Deus é imutável. E o padrão de Deus para cada um de nós chama-se santidade. Eis o padrão universal. Seja aqui no Brasil, na Índia, no Japão, nos Estados Unidos. Se morasse alguém em Marte, que fosse, o padrão continuaria sendo o mesmo. Santidade. Santidade sempre. E nós precisamos entender essa verdade e vivermos a santidade para que tenhamos um relacionamento verdadeiro com o Todo-Poderoso e possamos assim, amados, honrar o Senhor com os nossos atos e ações. Noé honrou o Senhor com seus atos e ações e ele recebeu a vitória porque ele amou, porque ele foi fiel, porque ele creu no Todo-Poderoso. Amém? Que sejamos assim, que nós possamos colher essa lição de Noé para as nossas vidas e vivermos a fidelidade do Eterno. Como Noé era fiel, era alguém que observava a vontade do Todo-Poderoso, eis que o Senhor não deixa os seus desocupados. Aqueles que são fiéis ao Todo-Poderoso são sempre ocupados. Não existe filhos de Deus de boa, andando por aí, leve e livre, solto, levado pelo vento. Não existe. Os filhos de Deus, aqueles que são fiéis, eles possuem nas suas mãos uma missão.
E nós aprendemos essa verdade quando nós olhamos para a vida de Noé. O Senhor diz que Noé andava com ele. Noé era um homem justo, era íntegro, era um homem fiel. E eis que o Eterno olha para Noé e diz: Noé, vou te dar uma missão. E ela não é fácil. Era uma missão, amados, que de um lado, a bênção do Senhor sobre Noé e a sua casa. Mas por outro lado, o terror sobre a humanidade daquela época, que vivia no pecado, na desobediência. E isso é muito similar aos nossos dias, em que nós temos a missão de falar do amor de Jesus, os fiéis, mas aqueles que não observarem, Jesus está voltando. E algo semelhante há de acontecer hoje, semelhante aos dias de Noé. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 13 até o 22. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 13 até o 22. Que os irmãos ouçam com atenção. Então Deus disse a Noé. Quem falou a Noé? Deus. Não foi o profeta, não foi um intermediário, não foi um apóstolo, até porque não existiam estes. Deus disse a Noé. A fidelidade faz com que você ouça Deus. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de 0,5 metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo sem que há fôlego de vida debaixo dos céus, e tudo que há na terra será destruído. Mas com você estabelecerei a minha aliança. Você entrará na arca, você e seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves, segundo a sua espécie, do gado, segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez. Conforme tudo o que Deus havia ordenado, assim ele fez. Amém? Queridos, que missão. Que missão grande demais. Essa missão, amados, se o Senhor passasse a nós hoje, provavelmente não conseguiríamos fazer. Haja vista que, quando nós olhamos, aparentemente tudo é muito fácil. Tudo é muito fácil porque nós não olhamos um pouco mais atentamente as dificuldades que eram comuns naquela época e também a grandiosidade da missão que ele recebeu. Imagine você e a sua família, construir um barco que tenha, veja só, 130 metros de comprimento. 130 metros. Eu sei que parece pouco, 130 metros, só 130 metros. Mas, ande na rua e meça 130 passos, aproximadamente 130 metros. Veja a distância. Veja a distância. Queridos, era um barco e tanto, muito grande mesmo. Ainda tinha 22 metros de largura. Para vocês entenderem, o nosso templo tem 15 metros assim. Portanto, seria do lado da rua até aqui. Mais ou menos isso, a largura, 22 metros. E a altura? A altura, quase 14 metros. 3 andares, quase 14 metros de altura. Vale ressaltar, queridos, que não existia as tábuas serradas como nós as temos hoje, motosserra, não existia todos esses maquinários ou equipamentos que facilitam o trabalho hoje com a madeira. Não existia, tudo era muito rudimentar.
mas totalmente possível que fosse feito, mas extremamente rudimentar. Diz a palavra que Noé, ele gastou aproximadamente 100 anos para construir esse barco. 100 anos. Ele não desistiu. Foi preciso trazer madeiras extremamente pesadas, troncos pesados, encaixes perfeitos, para que, com o balançar das águas, a arca não desmontasse. Era algo muito bem feito, porque o Senhor instruiu Noé em todas as coisas. Amados, nós temos que nos deixar envolver pela vontade do Senhor. Às vezes a missão que o Senhor nos concede, ela mostra-se difícil, complicada. Mas quando nós estamos no mover do Espírito Santo do Senhor, Ele permite que as coisas venham à existência, e assim foi feito. Diz os historiadores que naquela época não chovia suficientemente forte para que houvesse uma inundação tão grande para fazer aquele navio gigantesco flutuar. Vale ressaltar que ele não foi feito no estaleiro, ele foi feito em terra seca. Noé construiu o seu barco em terra seca. E isso despertou em toda a sociedade uma ironia, uma ridicularização. Eis Noé, o piradão. Noé, o doidão. E coisas similares a esta, com certeza, as pessoas falavam a respeito dele. Certamente ele era ridicularizado dia após dia. As pessoas passavam, olhavam aquele naviozão sendo construído e falavam um monte de coisas. Irmãos, não foi fácil. Mas ele foi fiel ao Senhor. Ele conservou-se naquilo que Deus queria para a sua vida. Mas outro aspecto, eu acabei de falar, há pouco eu falei a respeito da igreja, e a lição de Noé é que não são muitos. Noé contava apenas com a sua família. Era Noé e seus filhos. Era Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. Somente 8 pessoas dentre aqueles eram fiéis e acreditavam na missão de Noé. Eles estavam relativamente isolados de tudo e de todos. O servo de Deus é assim, irmãos. Nós não podemos de forma alguma abraçar esse mundo, mas abraçar sim a vontade do Senhor. E nisto vemos a resiliência de Noé. Oh, glórias! Não desistiu? Não, de forma alguma. Ele perseverou, mesmo em meio a todas as situações complicadas e a missão aparentemente impossível. Mas ele perseverou e ele viu o mover do Senhor. E ele viu, amados, que a vontade do Eterno veio, manifestou-se e ele conseguiu fazer aquilo que o Senhor havia proposto. Oh, glórias! Noé nos ensina que Deus tem uma missão para cada um de nós. E essa missão você ouve de Deus. É só ler a Bíblia, a missão está ali na Bíblia. Ensina-nos ainda que não é uma multidão, às vezes, só 8 pessoas. No caso de Noé, 8 pessoas. Mas ele não desistiu. Nós não podemos desistir. Amém? E a partir desse momento, eis que Noé constrói a arca. Fez tudo segundo Deus determinou. E chegou o momento do cumprimento da profecia. Diz a palavra, amados, que o grande dilúvio veio sobre aquela região. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 7, a partir do versículo 11. Gênesis capítulo 7, a partir do versículo 11. Ouça só o que diz a palavra. No ano 600 da vida de Noé, Noé já tinha 600 anos. Aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e caiu a chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, os seus filhos Sem, Cã e Jafé, a mulher dele e as mulheres dos seus filhos. Entraram eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo as suas espécies,
todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo as suas espécies, todas as aves, segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. De todos os seres em que havia fôlego de vida, entraram na arca de 2 em 2 para junto de Noé. Eram macho e fêmea, os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé, e o Senhor fechou a porta da arca. O dilúvio durou 40 dias sobre a terra. As águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. As águas prevaleceram e aumentaram muito na terra. A arca, porém, flutuava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram os altos montes que havia debaixo do céu. As águas ficaram 7 metros acima deles, e os montes foram cobertos. E morreram todos os seres vivos, os que se moviam sobre a terra, as aves, animais domésticos, animais selvagens, e todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todos os seres humanos. Tudo que havia em terra seca e que tinha fôlego de vida em suas narinas morreu. Ou seja, irmãos, se não entrou na arca, foi dizimado. Excetuando os peixes, não é? Se não entrou na arca, foram dizimados. Essa é a verdade. O interessante é que as águas cobriram o Monte Everest no seu ponto mais alto, em 7 metros. Veja o volume de água sobre a face da terra. E entende-se, todos falam a mesma coisa, e eu acho que aconteceu assim também, que esse dilúvio foi universal. Ou seja, envolveu todo o globo terrestre. Por incrível que pareça, dias atrás eu estava vendo um videozinho desse povo que viaja. E aqui na América do Sul, eles viram conchas incrustadas no local onde não tem oceano. Se não tem equivocado, no Nordeste tem um local que tem muitas conchas e não é oceano. Como isso vai parar lá? Eis o dilúvio. E há outros tantos sinais que mostram que a terra foi envolvida por águas. E isso, com certeza, no tempo do dilúvio. Irmãos, o grande dilúvio, ele envolveu todo o planeta. A palavra diz que Noé, a esposa, os filhos, Sem, Cã, Jafé e suas esposas, 8 pessoas, esses entraram na arca. Os animais entraram na arca. E diz a palavra ainda, Gênesis capítulo 7, versículo 16, que Deus fechou a porta por fora. Olha só. E o Senhor fechou a porta da arca. Essa porta foi fechada por fora para que Noé não a abrisse. E aqueles que estavam de fora, que tentaram abrir, não conseguiam, porque ela havia sido fechada pelo Senhor. Isso também, amados, é uma lição para as nossas vidas hoje. Haja vista que os dias estão chegando ao fim e nós precisamos estar preparados, porque a palavra diz que quando o Senhor vier, não haverá uma nova oportunidade, eis que a porta se fechará. Quando Cristo voltar, eis o fim do mundo. Quando Cristo voltar, eis o limite. E o limite, amados, nós precisamos observar antes, porque no limite não será mais possível receber a salvação. Eis o porquê que é necessário a vida santa, uma vida segundo o coração do Senhor. Mas algumas particularidades do dilúvio. Às vezes, quando nós ouvimos sobre dilúvio, 40 dias de chuva e logo a terra secou-se e tudo, de certa forma, voltou ao normal. Mas quando nós olhamos um pouco mais atentamente o texto, irmãos, a palavra diz que choveram 40 dias e 40 noites. Chuvas, 40 dias e 40 noites. E essas chuvas não eram serenos, com certeza tempestades terríveis, terríveis. Versículo 11, Gênesis capítulo 7. Romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. As comportas dos céus, as chuvas, que caíram torrencialmente. E as fontes do grande abismo, irmãos, as águas brotavam da terra. Brotavam como se fossem vulcões de águas. As águas brotavam da terra e as águas desciam dos céus. Olha,
Os momentos, com certeza, eram assustadores. Agora imagine a altura das ondas, o vento soprando, a tempestade e aquela arca não desfez-se. É o Senhor, irmãos, é o Senhor que faz. E diz ainda que 150 dias de águas sem baixar. Foram 150 dias. Isso equivale a 5 meses praticamente. 5 meses da terra inundada, sem baixar 1 centímetro sequer. Na verdade, enchendo. 5 meses. A partir desse momento, foram 220 dias para que as águas baixassem, para que houvesse terra seca, totalizando aproximadamente 370 dias até a arca repousar, encalhar no Monte Ararat. Olha só quanto tempo. Nós achamos que passou tudo rapidinho, não foi? Mas foram 370 dias trancados na arca. Isso aqui não são fatos fictícios, é o que está narrado na palavra de Deus. Não são fictícios. A palavra diz que depois de 370 dias, eles desceram da arca. Desceram onde? No Monte Ararat, na atual Turquia, naquela região. Queridos, eis aí como Deus age, a grandiosidade do Senhor. Nós temos um Deus que é grande a ponto de inundar todo um planeta. A ponto de mover de uma forma soberana e dizimar aqueles que não queriam, que não andavam segundo a sua vontade. Nós temos, amados, que levar a Deus a sério, extremamente a sério, porque o nosso Senhor, Ele é real, Ele é verdadeiro, e Ele quer que você seja segundo o seu coração. Amém? E quando, ali no Monte Ararat, a arca encalhou, a terra secou, era possível descer, a palavra diz que o primeiro ato de Noé, Gênesis capítulo 8, versículos 20 e 22. Ouçam. Gênesis capítulo 8, versículo 20 e 22. Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Essa é a promessa do Senhor para Noé. Queridos, o interessante nessa parte é que Noé poderia ter descido da arca e olhado para aquelas terras, provavelmente meio desertas. Ser humano não existia ser humano, mas também a vegetação provavelmente era escassa. Ele poderia ter olhado para tudo aquilo, aquela destruição total, tudo coberto de lama, enfim, e pensado um monte de coisa. Mas quando ele desceu, irmãos, a primeira coisa que ele fez, diz a palavra, foi adorar ao Senhor. Mostrar gratidão a Deus. Quando nós olhamos para a nossa vida, um dia após o outro, entenda, uma comparação, uma analogia, como se a arca fosse à noite, você está dormindo, você amanhece o dia. Quantos que, ao amanhecer o dia, não lembram-se do Senhor? Quantos que tocam a vida sem um compromisso com o Todo-Poderoso? Nós temos que aprender, amados, a todo santo dia, adorarmos a Deus, agradecermos o Senhor pela salvação. Quem agradece a Deus pela salvação? São poucos. Mas agradeça a Deus pela salvação. A maior bênção que você tem não é a vida, mas a salvação que há de preservar a vida. O sacrifício de Cristo. Agradeça a Deus pela fé. Agradeça a Deus depois dessas coisas pela tua vida, pela tua existência, pelas coisas que hão de acontecer. Mas é preciso que haja, irmãos, um coração sensível ao eterno e que possamos adorar o eterno, que Ele veja em nosso coração a gratidão
porque o Senhor provê livramento dia após dia. Se nós estamos vivos, é o livramento do Senhor, é o cuidado do Senhor para com as nossas almas. A palavra diz que o Senhor aspirou o suave aroma do sacrifício. A Bíblia diz que Noé sacrificou. Sacrificou o que se não existia animal lá fora? Os animais que ele havia levado na arca. Havia animais específicos para alimentação, havia muitos animais disponíveis. E ele sacrificou ao Senhor. Oh, glórias! E Deus renova a bênção, Deus promete, Deus faz promessas maravilhosas, promessas que hoje, tanto tempo depois, nós usufruímos, experimentamos. O Senhor fala que haveria a estabilidade, as estações, as plantações. É isso que nós temos visto nesses últimos tempos. Sempre, na verdade. Tudo isso, irmãos, é fruto da promessa do Todo-Poderoso. É o fruto da promessa do Senhor. E nós vemos que tudo isso culmina com Abraão. E Abraão torna-se o pai da fé. Oh, glórias! E a partir desse momento a palavra é disseminada. O Senhor levanta para si, logo após, um povo para que cultuasse, para que glorificasse o seu santo e bendito nome. Queridos, com Noé nós aprendemos a necessidade da fidelidade, de sermos fiéis ao Senhor a cada instante da nossa vida. Mesmo que não haja alguém para te ensinar, mas você tem a palavra que te ensina. Você tem Deus que fala contigo através da palavra. Mais uma vez, Abel ouviu de Adão. Ele assimilou a palavra, prestou um culto verdadeiro. Foi assassinado, pagou por amar o Todo-Poderoso. Vemos que Sete dá continuidade à fé verdadeira. Ensinou a seus filhos, ensinou a Enoque, que era seu filho. Enoque ensinou a Matusalém, que era seu filho. Matusalém, avô de Noé, ensinou a Lameque, pai de Noé. Lameque ensinou a Noé, Noé ensinou a seus filhos. E assim o Senhor faz com que a palavra alcance os nossos dias para a honra e para a glória dele mesmo. Que nós, amados, possamos entender essa verdade e nos deixarmos guiar pela vontade do Senhor, como Noé deixou-se guiar e experimentou poderosamente a vontade de Deus. Amém? Noé, lições para a vida. Noé nos ensina a fidelidade, a obediência ao Senhor. Amém? Que o Senhor fale aos nossos corações e deixe essa palavra sempre gravada na nossa vida. Nós vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, por essa palavra e quero clamar que Tu nos ensine para que nós possamos observá-la dia após dia, fazendo somente aquilo que Tu queres, observando os Teus ensinamentos e vivendo a Tua palavra. Senhor, plante cada dia mais em nossa vida o desejo de fazer aquilo que Tu queres, de observar e andar segundo a Tua vontade. Oh, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, queridos? Oh, glórias. Mensagem 1383.